E se a ciência avançasse tanto que os seres humanos conseguissem viver para sempre? Já pensou em como sua vida seria e o que você faria pela eternidade? E melhor, e se o mundo conseguisse se ajustar de uma forma quase perfeita? Se não existissem mais problemas imensos como a fome, a desigualdade e a criminalidade? Você viveria em uma sociedade utópica onde a humanidade conseguiu resolver tudo. E é aí que entram os ceifadores para abalar esse mundo dos sonhos. Oi, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar da trilogia Sight ou Ceifador. Essa é uma saga de fantasia com ficção científica, ação, aventura e umas pitadinhas de romance também. Essa é uma trilogia que eu vejo até que poucas pessoas falando sobre. Acho que se a gente estivesse ali em 2012, na era das distopias, ela teria movimentado uma legião de fãs, assim como Jogos Vorazes ou Maze Runner, mas ela merece tanto destaque quanto. Então hoje eu vim falar do que eu achei da história no geral, do porquê eu recomendo tanto esses livros, principalmente para você que gosta de fantasia, de ficção científica, num tom mais leve, voltado ali para um público jovem. E só para constar, esse vídeo não vai ter spoilers sobre a saga, eu vou falar dela de uma maneira mais geral para te convencer a ler esse livro. O autor dessa obra é o Neal Shusterman, que é dos Estados Unidos e nasceu em 1962. O Neal tem mais de 50 livros publicados, entre romances, sagas, trilogias e até não ficção. Mas a trilogia Sight é a obra traduzida aqui no Brasil que mais fez sucesso até então. Ceifador começa com uma proposta bem interessante que é: imagina que você vive em um futuro perfeito, onde a tecnologia avançou de tal maneira que o mundo praticamente esgotou seus problemas. Nele, as sociedades passaram a viver em harmonia e o ser humano se tornou imortal. Só que para a vida ter sentido, ela precisa de um fim, né? E até nisso essa sociedade perfeita pensou quando criou os ceifadores. Os ceifadores são pessoas comuns que fazem parte de uma entidade mundial chamada Ceifa. Como não existem mais mortes naturais, eles são escolhidos a dedo e treinados para cumprir um papel, que é levar o fim a algumas vidas de forma completamente aleatória, imitando aí o papel da morte. Assim como ela, os ceifadores podem ser frios, injustos e podem aparecer quando você menos espera, agindo de maneiras inusitadas e super criativas. E eles coletam, é assim que eles chamam, as vidas humanas para trazer equilíbrio para o mundo e controlar o crescimento da população. Cada ceifador tem a sua personalidade e a sua forma de agir, sendo alguns mais sutis, outros mais violentos, mas todos carregam esse fardo de serem essas figuras imponentes nessa utopia, sendo até meio admirados ali pela sociedade. Os protagonistas da trama são a Citra e o Rowan. Eles são dois jovens que acabam sendo escolhidos contra a própria vontade para se tornarem aprendizes de um ceifador chamado Faraday. A partir disso, os dois passam por uma série de treinamentos físicos e psicológicos para aprenderem ali a ceifar as vidas alheias. E nisso eles também precisam desapegar da vida que eles tinham anteriormente, assumindo aí essa nova responsabilidade. Só que ainda que esse sistema pareça impecável, o poder e o ego do ser humano vão ameaçar tudo isso quando um grupo de ceifadores abusa do poder e coloca em risco toda a vida no planeta Terra. Uma coisa meio The Boys, sabe? Os heróis abusando ali do poder que tem. Falando um pouquinho da divisão dos livros nessa saga, a gente tem o primeiro, que é o Ceifador, e que dá início a toda a trama envolvendo ali os protagonistas, que são a Citra e o Rowan. Depois a gente tem o segundo livro, que é a Nuvem, e o terceiro, que é o Timbre, encerrando aí essa trilogia. E por fim, a gente ainda tem um quarto livro, que é uma história à parte, uma coletânea aí de contos desse mesmo universo da trilogia. Esses contos, eles mostram histórias interessantes de pessoas comuns, de ceifadores famosos e até de outros personagens que você viu ali durante a trilogia. Agora eu queria destrinchar um pouco a história desses livros com vocês e para isso, para trazer aí todos os pontos positivos e incríveis sobre ela, eu separei essa parte em alguns tópicos. Para começar, vamos falar dos nossos protagonistas que iniciam aí a jornada nessa história em um planeta Terra futurista, ali numa região que virou um misto entre a América Central e a América do Norte. Nesse lugar vivem a Citra e o Rowan, que são jovens ali na faixa dos seus 16 e 17 anos e que são pessoas muito bondosas, corajosas e ousadas. Por conta disso, eles acabam ganhando a atenção de um homem chamado Ceifador Faraday, que chama os dois ali, convoca eles para se tornarem seus aprendizes de ceifador. Contra a própria vontade, os dois encaram esse desafio e eles acabam ali se aproximando enquanto eles lidam com toda essa pressão que existe no fato deles estarem ceifando a vida de pessoas desconhecidas.
vidas. Além deles, a gente também tem muito ali na história sobre o ceifador Faraday, que se torna um personagem muito importante nessa história, assim como a ceifadora Curie e o ceifador Godard. Inclusive, sim, todo mundo acaba ganhando um novo nome ali quando se torna ceifador, homenageando alguma figura histórica do planeta Terra. E falando sobre isso, eu já quero abordar sobre o que tem de mais insano em toda essa trama, que são os ceifadores. Nesse mundo, os ceifadores são pessoas comuns que foram convocadas por outros ceifadores a se tornarem os seus sucessores. Eles são a única camada ali acima da sociedade comum, até porque nessa realidade a sociedade se tornou bem horizontal. Os ceifadores acabam sendo vistos muito ali como super-heróis mesmo, já que eles recebem treinamentos intensos para aprenderem a tirar a vida das pessoas e até a se defenderem se for necessário. Eles são meio que a autoridade máxima, então eles precisam fazer jus a essa posição. Eles treinam artes marciais, aprendem a usar armas e aprendem até a se tornarem pessoas públicas e políticas, já que a ceifa ocupa uma posição de liderança mundial. Mas eles não são a única autoridade, já que nessa realidade existe um único ser que controla todo o funcionamento do planeta, chamado Nimbo Cúmulo. A Nimbo é uma inteligência digital que foi criada ali por seres humanos, mas que criou consciência própria, se tornando onipresente e onisciente. Ela é quase descrita ali como um criador, uma entidade celestial que controla todas as coisas que acontecem no planeta, sempre pensando ali no bem da maioria dos seres humanos. E quando eu falo todas as coisas, eu quero dizer todas mesmo. A Nimbo controla os trabalhos, os meios de transporte, todos os registros que existem, por exemplo, sobre ciência, sobre história, tudo quanto é coisa. Tudo é armazenado e gerenciado por essa espécie aí de robô que funciona quase como uma mãezona tomando conta ali dos seus filhos, que são os seres humanos. A Nimbo também se preocupa muito com a felicidade e com o bem-estar dos seres humanos e ela está presente em praticamente todas as casas e dispositivos que existem. Dessa forma, ela consegue gerenciar ali cada detalhe do planeta, como se para ela a gente fosse um imenso The Sims. E essa super consciência também inclui a presença dela na vida dos seres humanos. Ela consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, então ela se comunica com as pessoas o tempo todo, 24 horas por dia, se as pessoas quiserem, né, é claro. Ela também pode servir como um grande mecanismo de busca e ela serve até como um membro de cada família, guardando ali fotos, recordações e até dando suporte emocional para quem precisa. Como eu falei, essa sociedade criada pelo Neo é bem horizontal, até porque quem toma todas as decisões do mundo é esse ser, a Nimbo Cúmulo. Até existem pessoas em trabalhos e em cargos públicos, por exemplo, mas todos respondem às decisões tomadas pela Nimbo. Sobre o trabalho, por exemplo, você nem precisa trabalhar se você não quiser. O sonho de muitos, né? A Nimbo, ela toma conta para que as pessoas sejam felizes e encontrem os seus propósitos acima de tudo. Nessa trama, apesar de o foco principal ser ali na história da Citra e do Rowan, existem muitos momentos em que você consegue enxergar a complexidade desse universo e todos os detalhes que o Neo pensou. Então, às vezes, o Neo inclui em personagens secundários ou até nos protagonistas mesmo, algumas experiências que enriquecem muito aquele universo utópico e futurista que ele criou. Ao longo da trilogia, você também passa por países e culturas diferentes ou conhece ceifadores que se tornaram lendas. E até descobre em que momento ali da história de toda a humanidade eles estão e o que aconteceu com o mundo que a gente conhece hoje até tudo se tornar aquilo que eles estão vivendo. Ou seja, né, para onde fomos nós? A sociedade real que a gente conhece. E isso até gera um paralelo muito doido quando a gente compara a nossa realidade com a realidade do livro. Dá até aí um certo medo, né, de ver o quanto aqui a inteligência artificial tá interferindo tanto em muitas vidas hoje em dia. E esse livro pode até se tornar uma distopia da evolução tecnológica nesse sentido. E por que distopia? Porque aí vem a parte dos conflitos éticos e humanos que são muito abordados durante toda essa trilogia. Uma das coisas muito abordadas pelo Neo é a dualidade nesse mundo aparentemente perfeito, como a dualidade ali entre a vida e a morte. Porque ao mesmo tempo em que tudo funciona e que tem uma entidade que está cuidando de absolutamente tudo, o ser humano continua sendo ser humano. E isso significa ego, ambição e orgulho. Então você tem dois lados muito claros aí convivendo e conflitando entre si, que é um sistema ali que tenta ser justo e equilibrado e pessoas que vão tentar distorcer tudo isso. E é aí que a coisa começa a ficar mais bizarra nessa história. Porque os ceifadores, que deveriam ser figuras quase neutras aí nesse processo,
começam a mostrar que não existe neutralidade quando a gente está falando de poder. E falando nisso, esse livro trabalha muito bem essa questão de abuso de poder, por exemplo. Tem ceifadores que encaram o que eles fazem com um peso mesmo, com uma responsabilidade enorme, mas também tem aqueles ceifadores que gostam até demais do que eles fazem. Tem uns que transformam isso, né, todo esse ritual de ceifar a vida de alguém em um espetáculo, quase como se fosse um jogo, e é aí que entra muito aquela comparação com The Boys que eu falei. Porque externamente os ceifadores são vistos como figuras importantes, né, quase heróicas ali, necessárias para o funcionamento do mundo, mas na prática alguns são extremamente tiranos. Além dessa questão sobre poder, o livro também levanta várias reflexões sobre os limites, né, do avanço da tecnologia, principalmente no que diz respeito a Nimbo Cúmulo. Porque, como eu falei, essa entidade é uma inteligência praticamente perfeita que toma ali as decisões sempre pensando no coletivo. Ela organiza o mundo, ela garante que todo mundo tem acesso a tudo, ou seja, ela resolve praticamente todos os problemas que a gente tem hoje. Mas aí vem uma pergunta que eu fiquei me fazendo enquanto eu li essa trilogia, que é até onde isso tá atrelado a gente perder o controle da nossa própria vida e a nossa autonomia. E aí a mesma coisa acontece também com a própria ceifa. Ela surge como uma solução para um conflito ali daquela sociedade em que precisa controlar o crescimento da população, só que isso gera uma série de questionamentos éticos, né? Porque quando você para pensar, eles estão basicamente dando o destino de várias pessoas na mão de outras pessoas comuns. E eu acho que uma das reflexões mais fortes dessa trilogia também é sobre o valor da vida. Porque quando a morte deixa de existir de uma maneira natural, a vida muda completamente de significado. Nada mais é urgente, nada mais precisa ser vivido agora, e isso é meio assustador, porque quando a gente para pensar, é o fim, né, de certa forma, que dá sentido para as coisas da vida. Enfim, agora que a gente terminou de destrinchar aí essa história, eu queria só dar a minha opinião geral e falar por que eu amei tanto essa série de livros. Eles me trouxeram uma experiência que eu levei para além das páginas, sabe? Uma experiência que não acabou só com o fim da leitura. Eu terminava os livros e ainda assim eu ficava pensando muito sobre tudo que eu tinha lido, sobre todas as reflexões que o Neil trouxe e comparando muito também com a realidade que a gente tem agora e com coisas que são, de certa forma, meio assustadoras, né? Eu amei muito também todos esses personagens. Eu acho que o meu favorito é o Rowan, que tem simplesmente um desenvolvimento impecável ao longo dessa trilogia. Tanto o desenvolvimento dos 3 livros como a conclusão dessa história também são extremamente satisfatórios para mim. Eu achei que o autor conseguiu fazer coisas muito imprevisíveis, com conclusões fora da caixinha e super coerentes também com todo aquele cenário e contexto que ele criou. Eu sinto que Neil conseguiu mostrar muito do que ele tinha pensado para aquele universo, seja com os personagens principais ou com alguns outros cenários ali, alguns outros momentos que te mostram um pouquinho mais de como que é a vida naquela realidade em detalhes. Você vê, por exemplo, como as pessoas se transportam, você vê como seria, por exemplo, em tese, um acidente que seria fatal, mas a pessoa é simplesmente levada para um laboratório e reconstruída como se nada tivesse acontecido. Você vê também o que acontece com os trabalhos das pessoas, tem vários exemplos, inclusive, e o que acontece com as pessoas que simplesmente querem ser rebeldes sem causa naquele mundo perfeito, porque tem espaço para todo mundo. E uma coisa que eu amava é que conforme eu ia lendo, eu ia pensando, nossa, mas como é que será que acontecia isso nesse universo? Ou então, nossa, mas será que se acontecesse isso seria irreversível? E aí o Neil ia lá e respondia todas as minhas perguntas, assim, de uma forma super criativa. E eu acho isso muito legal. Essa trilogia é muito, muito rica nos detalhes mesmo, e isso gera uma visão muito ampla e complexa daquela sociedade. Eu também acho que os 3 livros têm um ritmo excelente e muitas reviravoltas, muitos acontecimentos chocantes e bastante ação. Eu recomendo demais para quem, assim como eu, gosta muito de histórias de fantasia e quer explorar uma história diferente com um universo bem rico e complexo. Ou para quem amava aí ler distopias entre 2012 e 2014, Jogos Vorazes, e tá com saudade de alguma história nessa pegada. Pra fechar, me conta aqui nos comentários se você já leu a trilogia O Ceifador e se você gosta de distopias, qual é a sua favorita. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu agradeço muito por assistirem até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!